Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial de cases premiados no nosso MMA Smarts Brasil 2024. O foco da conversa de hoje é o trabalho Handshake Hunt, que ganhou ouro na categoria Impacto Imediato e Promoção. Essa ação foi responsável pela maior Black Friday da história do Mercado Livre e trouxe uma nova forma de interação com os espectadores na Globo. Em conversa com a nossa VP de Operações Latam, a Thaís Schalf, os profissionais Renan Blanco, diretor de negócios na Globo, e Yuri Maia, diretor de comunicação no Mercado Livre, contam como foi o desenvolvimento desse trabalho, todas as curiosidades, bastidores, desafios, aprendizado e, claro, os resultados que marcaram esse projeto. E a gente sempre busca essa não ser o mais do mesmo, né? Não ser mais algo que passa como paisagem, a gente sempre está buscando isso. E Black Friday foi algo que a gente sempre tentou, né, trazer algo grandioso, principalmente porque o mês de novembro é um mês que todo mundo está colocando muito dinheiro em mídia, todo mundo quer ganhar naquele momento. É uma temática e é um território comum, né, a Black Friday, você não pode sair desse território porque é aquele momento que as pessoas estão esperando, né, mensagens e ofertas. A gente está falando que 1/5 do investimento publicitário da categoria de varejo se dá no mês de novembro. Então a gente está falando de 20% de todo o dinheiro publicitário que tem nesse setor está posto em um mês, ou seja, o nível de competição, o nível de necessidade por essa guerra de atenção que o Yuri comentou, ela se faz muito necessária, porque o ambiente é muito competitivo, né? E eu acho que o grande desafio, o grande briefing foi como é que a gente se inspira no BBB para conseguir olhar aqui assets de marca e assets de negócio, porque não vamos esquecer, é uma data de varejo que precisa vender, que precisa gerar resultado, mas que a gente conseguisse fomentar aquilo. E daí nasceu todo o briefing, a ideia do que a gente vai fazer, qual é a capacidade que a Globo tem de contribuir nessa estratégia. Assista a seguir. Oi, pessoal! A gente está aqui para mais um episódio da série de podcast MMA Smarts, Criatividade Efetiva e Impacto de Negócio. E eu estou recebendo aqui o Yuri Maia, diretor de comunicação do Mercado Livre, e o Renan Blanco, diretor de negócios da Globo. Eles vão hoje contar tudo para a gente de um case espetacular, Handshake Hunt, que levou ouro na categoria Impacto Imediato e Promoção na última edição do nosso prêmio. Bem-vindos, Yuri, Renan. Obrigado. Um prazer estar aqui. Um prazer estar de novo com o MMA, né? Não só no Smart, não só em outros podcasts também que a gente acabou fazendo junto, mas é sempre bom estar próximo, tendo conversas inspiradoras e sempre falando aí de criatividade com impacto. Obrigado pelo convite. A gente fica super feliz dessa troca. Como o Yuri falou, acho que a ideia de poder falar um pouquinho sobre comunicação, sobre negócio, inspira, a gente aprende e junto a gente vai trocando para fazer esse mercado crescer cada vez mais. É isso, né? Dividir com o mercado grandes ideias, resultados aí de impactos assim tão expressivos. É sempre um orgulho para a gente, é sempre bom ter os amigos perto. Eu queria começar com um overview aí desse case, que a gente está falando de tudo muito grandioso, né? A gente está falando de Mercado Livre, né? Que é o maior e-commerce da América Latina, de Globo e de Black Friday. Então, assim, é uma convergência aí de tudo muito importante, assim, muito expressivo. Como é que foi a ideia, a concepção para nascer essa campanha? Você sabe que a gente no Mercado Livre, a gente sempre traz, né, como parte de tudo que a gente faz, né? Seja a campanha promocional, seja a Black Friday, né, que é a maior campanha promocional do ano, seja outras datas promocionais, campanhas de construção de marca, campanhas mais funcionais, patrocínios, que hoje a gente faz muita coisa grandiosa, né? A gente sempre tenta trazer a disrupção, né? No sentido aí bem literal mesmo de trazer algo novo que chame a atenção do usuário, né? Que chame a atenção do nosso público, né? Hoje em dia, todo mundo aí está cansado de saber que tem milhões de marcas falando milhões de mensagens diferentes, né? Seja em diversos meios, né? Em digital, em TV, em rádio, enfim. Né? Out of home hoje, né? A gente está em todos os ambientes também e a gente sempre busca essa não ser o mais do mesmo, né? Não ser mais algo que passa como paisagem, a gente sempre está buscando isso. Óbvio, às vezes a gente acerta muito, como foi o caso do Handshake Hunt. Muitas vezes a gente vai aprendendo para escalar.
E Black Friday foi algo que a gente sempre tentou, né, trazer algo grandioso, principalmente porque mês de novembro, né, enfim, o Renan depois pode me ajudar, mas assim, é um mês que todo mundo está colocando muito dinheiro em mídia, todo mundo quer ganhar naquele momento. É uma temática e é um território comum, né, a Black Friday, você não pode sair desse território porque é aquele momento que as pessoas estão esperando, né, mensagens e ofertas. E a gente sempre fica, tá, como que a gente faz? E isso faz tempo, tá? Desde 2019, né, que foi quando eu comecei no Mercado Livre, eu tenho essa consciência da gente sempre tentando, briefing atrás de briefing, execução atrás de execução, trazer essa inovação, né? Fizemos coisas muito bacanas antes, mas o Handshake Hunt foi um grande divisor de águas, vamos falar assim, que eu acho que é exatamente o que você falou. É a fórmula do território Black Friday, que já é enorme, né? A junção do que a gente traz de Mercado Livre como oferta, proposta de valor para Black Friday, e a Globo como um grande parceiro para conseguir alcançar aí milhões de pessoas, ou seja, criatividade com inovação, com uma mensagem clara, com uma proposta de valor que é relevante, indo para todo mundo. E a Gut aí super parceira, né, com a gente desde sempre, né, construindo nessa mensagem de diferenciação de Black Friday. Trazendo esse ingrediente criativo aí. Trazendo esse ingrediente. Assim, no final, se a gente olha a ideia, é uma ideia que é sobre cupom, que não é uma disrupção, né? Enfim, anos já são... O Mercado Livre já usa cupom em ofertas há muito tempo. Outras marcas usam cupom também há muitos anos. Mas a grande sacada que a Get trouxe aí junto com a Globo nessa construção é, tá, cupom vocês vão ter default, né? Você tem isso no briefing, você vai ter, seja com push, seja com e-mail, seja com a tag no filme, seja com merchan, você já vai ter isso. Mas como que a gente traz isso de uma maneira que realmente chame a atenção? A Gut trouxe justamente usando o nosso principal asset de marca, que é o nosso handshake, né? O nosso aperto de mão. Icônico, né? Icônico. Renan, e do teu lado? É muito do que o Yuri falou, né? A gente pega aí o período de novembro, é legal a gente dar uma olhada nos dados, porque a gente está falando que dentro da categoria de varejo da Kantar, por exemplo, vou pegar um dado aqui que é público, auditado pela Kantar e Bop Monitor, a gente está falando que 1/5 do investimento publicitário da categoria de varejo se dá no mês de novembro. Então a gente está falando de 20% de todo o dinheiro publicitário que tem nesse setor está posto em um mês, ou seja, o nível de competição, o nível de necessidade por essa guerra de atenção que o Yuri comentou, ela se faz muito necessária, porque é um ambiente muito competitivo e um ambiente onde a espera pelo retorno, seja pela aquisição de novos usuários, seja pela venda, seja pelo incremento dos assets de marca, são muito importantes. E foi nesse contexto como um todo, de desafio de atenção, e pós um ano onde a gente teve um BBB, foi acho, o primeiro ano de BBB que Melli participou, com resultados extremamente expressivos em relação à marca, em relação a negócio, em relação a outros indicadores secundários, que a gente saiu daquela discussão e disse o seguinte, olha, o BBB hoje é um projeto, um programa que congrega todos ou vários desses pontos que o Yuri mencionou, né? A capacidade de gerar buzz, a capacidade de gerar conversa nas redes sociais, a capacidade de gerar lifts gigantes em relação a marcas, a ter uma relação de atenção muito forte. E o que se tinha, ou o que se tem no período da Black Friday? A gente não tinha nada de fato, ou nenhuma marca consistente que gerasse esse nível de atenção e que gerasse essa vontade do usuário de estar se engajando ali, fora a questão de preço. Né? E eu acho que o grande desafio, o grande briefing foi como é que a gente se inspira no BBB para conseguir olhar aqui assets de marca e assets de negócio, porque não vamos esquecer, é uma data de varejo que precisa vender, que precisa gerar resultado, mas que a gente conseguisse fomentar aquilo. E daí nasceu todo o briefing, a ideia do que a gente vai fazer, qual é a capacidade que a Globo tem de contribuir nessa estratégia. De lá, pós-BBB, foram, sei lá, 2, 3 meses de muita ideação, de muita troca dentro da Globo, né? Imagina que a gente tem hoje uma estrutura por territórios.
E a ideia, se a gente for muito by the book, é olhar território. É olhar o território do reality, é olhar o território da dramaturgia, é olhar o território do esportes. E a ideia era a gente sair dessa disrupção de olhar o que a gente na Globo chama de IP, que é olhar um único produto, e olhar transversalmente isso. Exatamente, para fazer como o BBB uma capacidade de contar uma história e de disruptar essa visão para além do ambiente da televisão. E para isso a gente criou um conceito simples na época, que era Mercado Livre invadir a televisão. E desse pequeno conceito, que era Mercado Livre invadir a televisão, e aí tinha muito sobre jogo, gamificação, tecnologia, tinha muitas complexidades de execução nisso, a gente começou junto com o Mercado Livre e com a Gut dizer o seguinte, olha, desse sonho grande, o que de fato é factível para a gente tirar do papel. Porque tecnologia era entrave, porque modelos criativos eram entraves, porque budgets também eram entrave, né? E a gente começou lá, acho que foi uns 2, 3 meses de cocriação, até definir e chegar nesse conceito. E um pouco falando sobre a questão da programação da Globo, né? A Globo tem todo um cuidado aí com a programação. Isso, como é que foi esse encaixe, essa integração da campanha, dos momentos ali, dentro da programação da emissora? Então, vamos olhar primeiro do lado da audiência. Assim. Eu acho que do lado da audiência foi algo relativamente fácil. Porque a gente tem um primeiro cuidado na Globo, é que as marcas, de fato, estejam conectadas de maneira legítima com a audiência e, por óbvio, a audiência entenda aquilo ali como algo nativo. Ou seja, como é que a gente faz aquilo sem que fique um grande jabá, que fique algo Sim. que vá ferir as nossas relações com o telespectador. E acho que aqui a gente usou desde ferramentas de inteligência artificial para entender quais eram os programas, os filmes, as séries, o que a gente ia colocar ali que pudesse usar os assets de aperto de mão dentro da programação. A gente foi ver, de fato, o que seria mais natural dentro do processo, e acho que isso foi relativamente simples. A nossa grande complexidade é uma complexidade de negócios, de territórios. Por quê? Porque usualmente a Globo cuida muito dessa relação de territórios para os seus patrocinadores. Então a gente teve uma conjuntura de elementos positivos de Mercado Livre ter muitos territórios onde eles eram patrocinadores e blindados sobre aquela lógica, e territórios onde a gente tinha uma riqueza muito grande de comercialização, mas sem alguém definitivamente conflitar com esse processo. Então a gente conseguiu colocar em muitos elementos do futebol, dos filmes, das séries, da dramaturgia, nos programas de auditório, como o caso do Caldeirão e todos, este elemento. Então, se eu não me engano, a gente fez aí mais de 70 ações, intervenções na televisão. Imagina que a gente teve ali num período de mais ou menos 20 dias, de 3 a 4 vezes por dia, aparecendo a marca com o propósito e a proposta de valor de gerar um benefício à audiência. A gente brincou que aquilo que acontecia muitos anos atrás nas rádios, que era você catar a palavra, de você aguardar, de você esperar aquele momento para ter um benefício, começou a virar de fato... Você tá entregando a idade. Eu sei. Começou a, de fato, virar aqui um jogo na televisão onde as pessoas dizem, tá, onde é que tá? E essa conversa não ficava só na televisão, a gente levava para as redes sociais, a gente antecipava nas redes sociais que o Mercado Livre ia estar num programa X, que aquilo depois reverberava para fora das redes, que aquilo reverberava para o out of home, como bem o Yuri falou, assim, a gente na Globo agora, dentro de uma visão desta jornada grande, até dentro do programático, consegue ver aquilo que é importante dentro da televisão aberta, dentro da TV paga, mas aquilo que é importante dentro do digital, dos portais e dos streams, aquilo que faz sentido para os creators e aquilo que faz sentido para uma audiência estendida para a Globo, né? Como é que a gente colocava isso no Out of Home, como é que a gente colocava isso em outros lugares. Então, eu acho que foi um sucesso enorme a gente conseguir construir essa narrativa de valor das pessoas esperarem por aquilo. Sabe aquela velha rotina que a gente tinha na televisão, quando via um programa de auditório, e aí o apresentador perguntava e dizia assim, olha, quantas pessoas pensaram na palavra melancia? E aí a gente ficava lá, não, deve ter sido 10, deve ter sido 8.
e o telespectador brincar junto com o programa, eu acho que foi isso que aconteceu. E este efeito que, como o Yuri falou, não tem nada de novo na mecânica de cupom, gerava essa expectativa, esta interação no meio onde, teoricamente, não tem esta troca tão visceral como outros meios, mas que gerou o impacto das pessoas quererem aguardar, quererem saber que cupons tem, o que acontece, qual é o produto que eu posso comprar, e eu não tenho dúvida que aquele ano a Mercado Livre ajudou a própria data da Black Friday a ser uma data muito maior. Né? A gente tem pesquisas aí que mostram que a gente nunca teve um nível de consumo tão grande no período da Black Friday como naquela, e acho que esse exercício, de fato, de Mercado Livre ter se apropriado da data fez com que reforçasse muito assets de marca e de consumo, né, de venda para o Mercado Livre, mas que também ajudou a categoria a entender que aquilo era uma data mais do que importante e que aquele baseline que a gente imaginava que já era o platô de ser uma data super consolidada, a gente podia tirar mais daquilo. Renan, fala como se tivesse sido fácil o processo. Mas imagina, assim, pegar a curadoria da Globo de conteúdo, sei lá, horas e mais horas, né? Estou falando de semana, dia, horas e horas. Quantos apertos de mão, né? Exato, e procurar handshakes que fizeram isso, né? Enfim, teve toda a tecnologia, não foi manual, né? Manual teria sido impossível, mas teve AI lá ajudando. A inteligência artificial tá aí para isso, né? Exato, e foi exatamente isso, né? De trazer essa curadoria, ao mesmo tempo ver conteúdos futuros, né? Que seriam ao vivo, que não foi nem gravado, nem ia ser gravado, encontrar o handshake, fazer essa... a gente teve uma antecedência, né, para conseguir fazer isso, que ajudou muito. Mas tem todo esse trabalho lá de olhar, construir, ver, e aí, interno nosso, né, o time de negócio ajudou muito a gente, né, porque eram muitos cupons por dia, enfim, durante um período grande. E aí, de trazer esse cupom, e qual que é o nome do cupom, tudo isso é construído e pensando realmente nos detalhes que constroem para realmente trazer essa mensagem maior. Porque, no final, assim, soltar cupom... consome. Assim, a gente solta o cupom com push, eu coloco o cupom, não sei, em um insert que seja, as pessoas consomem, né? As pessoas têm, né, isso como um caminho de decisão de escolha, né, de compra, decisão de compra. Mas como que a gente usa isso a nosso favor para construir marca também, né? Exato. Como que a gente cria essa conexão? Ou seja, o dinheiro que eu estou gastando com o cupom, eu vou gastar de qualquer maneira. Exato. Mas como eu trago isso como um asset forte, né, para construir essa aproximação das pessoas com a marca, né? E gerar uma dinâmica que não é só, eu vi o cupom em algum lugar, vou preencher na compra que eu ou estou querendo fazer, ou que já está no meu carrinho e eu estou esperando algo para fechar. E a gente acaba absorvendo isso para trazer uma marca mais forte no sentido de entregar o que as pessoas querem, né? Porque quando a gente está falando desse momento específico, né? A gente está falando de Black Friday, as pessoas já estão esperando ofertas. Independente de Black Friday, quando a gente fala de e-commerce, as pessoas também meio que já esperam um cupom, né, de desconto. Porque na hora que a pessoa inevitavelmente vai finalizar a compra ali, ela já vê ali um campo, né? Então, ela, poxa, queria um cupom, ou que pena que eu não... Ou vai procurar um cupom, né? Então, mas quando você fala, deve ser maravilhoso, um verdadeiro sonho de qualquer marca, além de entregar tudo isso, entregar engajamento. Entregar venda ali, resultado final. Entregar branding nessa intensidade, né? Porque literalmente é o aperto de mão. Exato. E você sabe que a gente aprendeu tanto isso com o Handshake Hunt, né? Do que gera de marca, não só de consumo de cupom, né? Mas gera também até um impacto maior em negócio quando a gente conecta tudo. Que a gente tá fazendo isso, assim, em várias coisas, né? E vendo que funciona, né? Ano passado a gente fez uma ação durante o GP de Fórmula 1 aqui no Brasil, que era o Speed Vouchers, né? Que é uma iniciativa que a gente fez ano passado, lá em novembro, se eu não me engano, que basicamente era o cupom passando rápido na tela, né? Fazendo associação ao território de Fórmula 1, né? Trazendo esse asset de velocidade que a Fórmula 1 tem como algo muito forte deles como essência. E o Mercado Livre a gente se conecta justamente pelo envio rápido. Cupom rápido em out of home, que não dava para ver a olho nu, assim. As pessoas, muita gente filmando para colocar em câmera lenta. E aí depois a gente colocava em social, as pessoas iam pausando, tentando pausar na hora do cupom para usar, esgotou os cupons. Agora, recentemente, também com o Comebol, né? Com
com o jogo da Libertadores. Não foi Comebol. Na Comebol a gente fez uma, mas não era cupom. Mas que a gente fez um jogo agora no Campeonato Paranaense. Sabe os papéis brilhosos que quando o ganhador sobe no palco para pegar o troféu que sai? Sim, sim. A gente colocou cupons ali, né? E foi transmitido, tinha em social, as pessoas paravam para procurar o cupom. Jura? Sabe o negocinho brilhoso? Depois eu Sim, tipo mando. confete, aquele... Ele é bem brilhoso, Aham. assim, né? Enfim, tem um nome aquele papel, eu não vou lembrar. Mas estava cupom ali. E as pessoas vendo em rede social, enfim, em transmissão, tentando parar para pegar o cupom e usar. Ou seja, o cupom tá ali. Como que a gente usa isso a favor de algo que seja realmente inovador, que seja disruptivo? E às vezes não é nem inovação no sentido de tecnologia. Exato. Handshake Hunt trouxe tecnologia justamente por todo esse, né, o trabalho da Globo, de mapeamento, né? AI. Contextualização. Mas às vezes pode nem precisar de tecnologia, né? A disrupção ela não vem só disso. E aí, como é que a gente encontra essas possibilidades? E é isso que a gente fica brincando agora, assim. A Gut ama trazer ideias de cupom, vão... E é bacana ter uma agência que gosta de trabalhar com coisa de cupom, porque se você olha como essência, um briefing, né? Tipo, briefing de cupom chato, né? Não, e eles estão lá, vão trazendo e proativos. A gente se diverte. E foi o cupom que acabou definindo, dirigindo aí, encaixando essa campanha na categoria de promoção, né? Exato. E foi uma campanha premiada também em outros festivais, né? Então, olha que conjunção feliz, né? Tudo isso. E eu acho que o ponto principal em relação a como a gente executou a várias mãos esse projeto passa pela relação do que o Yuri estava falando de contexto, né? Eu acho que como a gente usou o contexto da Black, o interesse do público por aquilo, a antecipação desta vontade de consumo, né? Porque, vamos lá, a gente está falando de Black Friday, basicamente a gente está falando ali da sexta até a segunda, do Cyber Monday. Uhum. Mas boa parte da estrutura de campanha e de consumo se deu vários dias anteriores a isso, do universo da capacidade da gente usar essa atmosfera, usar a programação para geração de contexto. E eu acho que esse é o ponto de olhar briefing para varejo e não achar que briefing da varejo não pode ser criativo. Briefing promocional não pode ser disruptivo, que ele precisa só vender. Que ali a gente está falando basicamente de preço, produto, oferta, né? A capacidade que Mercado Livre tem de fazer isso, é um elogio público que eu sempre faço a Mercado Livre, é de ter muito claro quais são os seus objetivos de marca, de negócio e cascatear isso com a capacidade que eles têm de compartilhar a informação, obviamente dentro das políticas aí de NDA necessárias, mas de olhar para o parceiro como uma visão de cocriação legítima, né? Quase como se a gente ali estivesse fazendo um collab, só que sem marcas, mas olhando ativos de maneira onde que ativos eu te impresso que gerem valor, o que de fato para mim aqui é importante, porque eu acho que se a gente não tivesse o nível de antecipação, o nível de clareza dos objetivos, o nível de detalhe sobre o que era relevante, como a gente construir de fato uma proposta de valor para o usuário diferente, a gente certamente não teria feito algo do tamanho que a gente fez, né? E isso se deve ao Mercado Livre ter muito claro isso, assim, olha, ok, tudo bem, eu preciso entregar tanto de faturamento, tanto de incremento de usuário, mas eu preciso entregar melhor percepção de marca, eu preciso melhorar tal asset em relação a indicador YZ. Então, assim, esta clareza como marca, como empresa e como negócio, acho que poucas empresas hoje têm, assim. Tem uma confusão muito de preciso vender ou preciso chegar em tal resultado, mas, de verdade, assim, qual é a estratégia, qual é o caminho que vai fazer com que eu chegue nesse resultado? Existe algo que eu queira trilhar? Existe algum motivo? Eu vou ficar só na performance? Eu acho que há muito tempo se fala sobre essa expressão, e eu ouvi recentemente de várias pessoas, mas acho que o Mercado Livre cunha muito bem o conceito do que algumas pessoas chamam de brandformance, que é olhar branded sem esquecer de performance, que é olhar performance sem esquecer de branded. Uma eterna discussão, né? Sim. Uma eterna discussão, branding versus performance, modelos de atribuição, né? Uma coisa que a gente vai continuar falando sobre. Mas, Yuri, eu queria saber de você
depois de entregar uma campanha inovadora em Black Friday, né? A gente já está conversando aqui sobre quão difícil é isso. O que mudou o olhar do Mercado Livre para essa data? Mudou alguma coisa? Qual a expectativa para o próximo? Como é que ficou agora esse repensar a próxima Black Friday? Muda porque a gente sobe a barra, né? Sobe muito a barra, né? Por mais que a gente sempre tá subindo a barra, como eu falei, né? A gente tá sempre tentando inovar. Na hora que a gente encontra essa fórmula que foi um sucesso, né? Lá em 2023, a gente sempre tá subindo a barra, né? Ano passado a gente fez um revamp, né? Do Tá Na Mão, né? Chamamos, né? No ano passado de Tá Na Sua Mão, né? Justamente trazendo o público mais próximo, né? Da dinâmica, mas como formato muito parecido, né? Como operação muito parecido. E para esse ano agora, e agora, gente? Qual que é a próxima inovação? Como que a gente vai ser mais disruptivo? E uma coisa bacana que aconteceu no passado também foi que funcionou tanto isso no Brasil, né? O Handshake Hunt, né, que a gente fez em 2023 foi só Brasil. Ano passado, a gente já levou isso para outros países. A gente já fez o Handshake Hunt no México, fez o Handshake Hunt na Argentina, no Chile, Uruguai, enfim, a gente, né, traduziu o Handshake Hunt para espanhol, né, com cada particularidade de cada país, né, com parcerias locais também, justamente para amplificar essa mensagem, né, e trazer realmente de uma maneira que traga esse esforço e traga esse impacto e resultado para todos os países. E para esse ano agora é isso, assim, a gente já começou a trabalhar em Black Friday, né? A gente está em 15 de abril. Não sei quando vai pro ar, mas a gente está em abril e já estamos brifando e Gut já trabalhando, né? O que é que vai ser esse ano, né? O que é que a gente faz, mas com certeza vai ser algo tão disruptivo quanto, né? E tão grande quanto. E uma coisa que é bacana aqui, para mim, fica o principal learning do Handshake Hunt, e aí a gente aplica não só para Black Friday, tá? Mas até para outras ideias, principalmente quando a gente fala de campanha promocional, é que, enfim, se a gente volta lá para a teoria, né, de como as marcas crescem, e a gente fala de disponibilidade mental e física, quando a gente fala de e-commerce, a disponibilidade física é mais fácil, né? Óbvio, precisa ter um celular, precisa ter internet, precisa baixar. Mas é diferente de um bem de consumo antigamente, que você tinha que ter disponível no supermercado do lado, né? Porque senão você perdia aquela fatia de potenciais consumidores de um bairro ou de uma cidade. Exatamente. Aqui ele é mais fácil. Mais fácil entre aspas, né? Mas enfim, ele é mais acessível, vamos falar assim. Mas quando a gente fala de disponibilidade mental, né? O que eu trago esse case para mim como um grande learning para a vida e para o que a gente faz é sobre proposta de valor, né? É sobre trazer uma mensagem clara, não tem que ser nada muito elaborado, né? E rebuscado e com várias camadas, e ao mesmo tempo disruptivo no sentido de que as pessoas vão entender a disrupção, e não é algo que só a gente no marketing vai saber a linguagem usada, né? Ela é algo acessível, né? A gente acaba trazendo isso muito no nosso dia a dia, né? Como constrói dessa maneira. Eu acho que essa disponibilidade mental, para mim, é o mais rico de tudo do que foi feito, né? A gente sempre fala muito em marketing, em publicidade de brand love, né? De marcas amáveis, que, para mim, no passado, sempre fez muito sentido esse termo. E hoje, quando a gente olha, principalmente o público mais jovem, que a gente começa a ver que a lealdade não é tanta como era antigamente, que trazem essas experimentações, né? Por mais que eu prefira uma marca, eu gosto muito de uma marca, eu vou ali testando outras. Ou seja, a gente começa a ver que essa preferência de marca, né, de brand loves, ela precisa ser construída no dia a dia. Eu preciso trazer uma proposta de valor tangível, né? A emoção, né, essa coisa mais neurológica, né, da conexão emocional, ela não vem só pela marca forte no sentido de trazer emoção em comunicação. Ela vem também pelo que você propõe para a pessoa, claro, e o que você agrega. Claro. E a comunicação disruptiva aqui ajuda muito, né? Ou seja, não estou falando que é um ou outro, mas o que a gente precisa construir, né, de construir uma marca forte hoje nessa disponibilidade mental, ela precisa ser cada vez mais dinâmica, ágil e tecnológica, mas a tecnologia ela tem que trabalhar em favor das pessoas e não só da disrupção pela disrupção. Acho que isso é algo que a gente traz para sempre aqui dentro do Mercado Livre. Exatamente. E olhando como o Globo, como emissora, a gente de fora, né, o espectador, acha que é muito simples, né? Ai, olha só, tá ali
todo lugar, todo mundo aperta a mão, aí aperta a mão, aparece um cupom, né? Parece muito simples. A gente sabe que a gente já falou aqui de várias camadas, a camada de tecnologia, a camada de gamificação, a camada efetivamente da cuponagem em si. Como é que foi juntar tudo isso em termos de produção mesmo, behind the scenes? Quanto tempo antes vocês começaram? Você já comentou que a inteligência artificial ajudou a fazer o mapeamento dos handshakes, mas a gente quer saber um pouquinho mais. Eu não vou saber, assim, até porque já passou uns anos, precisar a quantidade de dias exatos, né? Mas, assim, se a gente considerar a nossa necessidade de produção, de entender, de fato, o que a gente precisou reservar, assim, desde o básico, né? De reservar espaço, de entender a capacidade produtiva e narrativa em relação aos briefings, a construção e o cuidado que tem de também a gente flexibilizar isso por conta do varejo, né? Me lembro que a gente decidiu, às vezes, trocar cupom com 24 horas de antecedência, porque o produto esgotou, porque a lógica aconteceu. Então, assim, existe um dinamismo no varejo, que é um dinamismo muito maior do que um dinamismo de finanças, de alto. Numa velocidade, né? Surreal. Porque precisa, assim, não que necessariamente o produto esgota, mas a categoria não é uma categoria mais core, ou não é uma categoria que está indo bem, eu preciso impulsionar outra, ou uma determinado tipo de ação está nos gerando um nível de acesso maior, então a gente ajusta pequenos pontos, porque, como o Yuri falou, a gente fez uma pipeta de coisas, assim, a gente foi testando muito que tipos de cupom, que tipo de call to action gerava mais retorno, engajamento ou não. Então, a gente foi muito flexível, mas dá para dizer que, acho que uns 45 a 60 dias antes, a gente já tinha aprovado os conceitos de campanha, definido o que, como e onde a gente ia fazer, e a partir dali a gente estava aberto para fazer esses ajustes com base no aprendizado, né? Então não foi algo estanque, assim, a Gut e Mercado Livre não foram lá e compraram 70 ações de conteúdo, não foram lá e compraram X breaks, não foram lá e compraram X inserts. Isso também teve que acontecer para que a gente tivesse um planejamento de conseguir entender quais eram a cobertura que a gente queria, qual era a frequência que a gente queria, quais eram os públicos que a gente queria, que produto que ia entrar em cada lugar, em que território, que contexto ia fazer sentido, uma Ana Maria fala para quem, um Mignon fala para quem, que tipo de expectativa eu gero em relação a um asset e outro asset de produto Globo. Então, óbvio que isso teve numa visão de planejamento. Mas eu digo que, assim como o BBB, a gente ficou lá 70 dias aprendendo sobre solta um cupom, entende o que acontece, qual é o retorno que aquilo tem, entende se cheirou a expectativa de marca que a gente queria. Então a gente fez N estudos de brand lift durante aquele período, a gente foi acompanhando o resultado e acesso no site diariamente. Por isso que eu falo que, assim, isso só dá certo com um parceiro que quer fazer junto. Se a gente não tiver aqui um onboard de dados, uma capacidade de confiança entre as marcas, de entender como aquilo gera negócio, fica muito assim, o que eu faço do meu lado e o que tu acha que faz do teu lado, e a gente achando que os dois estão entregando melhor. Então tinha muita troca de, olha, isso foi bom, isso não foi bom, isso gerou tantos scans, isso gerou tantos acessos, isso retornou. Em 24 horas a gente definiu e consumiu os cupons. Isso em 1 hora a gente definiu e matou os cupons. Teve cupom que eu me lembro que em 1 minuto, 1 minuto é exagero, mas assim, em 10 minutos não tinha mais cupom. Sério? Então, já aconteceu de 1 minuto, assim. Então, assim, é coisa muito rápida, né? Muito assim, rápido. Ajuste de tecnologia também, porque teve tanto acesso que o site começou a ficar um pouco mais instável e tal. O que a gente ajusta, como a gente ajusta. Do nosso lado também, assim, essa ação não foi tão boa. O que aconteceu? Teve menos tempo de QR Code, teve menos isso. Então, assim, foi um ajuste a muitas mãos para entender e dar o resultado adequado. E acho que do nosso lado, o aprendizado foi essa capacidade de atuar como um parceiro que consegue real-time metrificar as coisas, entender e fazer os ajustes necessários. Né? Eu acho que esse é o segredo principal e o grande aprendizado que a gente teve. Porque toda vez que a Globo faz algo muito grande como foi o Handshake Hunt, como foi, por exemplo, a mudança da vinheta da novela,
falando sobre sustentabilidade, como tem N inúmeros cases, o que acontece no dia seguinte sabe aquele case de Mercado Livre? Eu queria fazer aquele case para mim. Com certeza. E não funciona assim. Não é um enlatado que tu diga, eu quero comprar aquele case, eu vou replicar. Primeiro que eticamente a gente tem toda uma relação de cocriação sobre a capacidade de formato e de execução, e para além disso tem uma relação de contexto e de criação de marca que tá bom, como é que a gente vai fazer o teu case, como é que a gente vai fazer a tua história, e sabendo que aqui tem um processo de aprendizado e de confiança muito grande, né? A gente fala, como o Yuri falou, parece simples, mas é muito complexo, assim, em especial porque na cadeia de varejo a gente tem a lógica do seller, a gente tem a lógica do fornecedor, a gente tem a lógica da capacidade que a gente tem de monetização, a gente tem a estrutura do entendimento do que está performando sobre um determinado KPI. Eu posso estar sendo super efetivo para venda, mas eu não estou agregando em construção de acréscimo de usuários novos. Eu posso estar sendo super efetivo em construir e trazer novos usuários, mas eu não estou melhorando a percepção de marca. Então, assim, apesar da tranquilidade de fazer isso, existe uma complexidade de, olha, como é que de fato eu entrego o resultado desta campanha. Acho que desafio, né? Eu acho que a ideia eu entrego percepção de marca, ou eu entrego aquisição de usuários, ou eu entrego venda, isso não existe mais no mercado publicitário. Assim, eu preciso entregar construção de marca e novos usuários e venda. Então, assim, esta troca é uma troca que, para nós, eu acho que a gente aprendeu. A gente já fazia isso antes, mas eu acho que a gente nos deu algumas camadas mais de como operacionalizar e como desenvolver projetos que a gente precisa construir e ir trabalhando aí, step by step, pequenas correções de rumos, pequenos ajustes e pequenas formas de gerar mais resultado por negócio e ter uma proposta de valor, no nosso caso, como Globo, de fato, como um parceiro de negócio. E você sabe que o que é bacana você perguntando aí de backstage, né? Acho que eu nunca cheguei a falar isso. A gente adora saber de backstage. Eu sei. Mas o Handshake Hunt, né? A ativação em si dos cupons no conteúdo da Globo, ele é a pontinha do iceberg da Black Friday, né? Se a gente olha no detalhe, né? Enfim, todo o time de marketing Brasil lá, né, trazendo a campanha de pé, a gente está falando aí de pelo menos 50, 70 filmes. A gente começa a Black Friday no final de outubro, né? A gente traz essa antecipação de comunicação, já com desconto, cupom, né? A gente tem tiers de categorias, né? Tem conteúdo que é preparado especificamente para CE, né? Para Consumer Electronics. Tem conteúdo específico para moda e beleza. Né? Ano passado, a gente traz a Maísa, junto com o Marcos Mion, para trazer essa construção. Sempre no conceito do tá na mão, né? Tá na sua mão, que é o conceito total. Mas a ativação em si, ela é um pedacinho desse iceberg Black Friday. E aí depois tem desdobramentos, enfim, para outras iniciativas, para outros projetos. Mas se a gente olha, enfim, Black Friday é o momento do ano que a gente mais investe. Ano passado, em 2024... Por mais que 2023 foi um sucesso, a gente ainda cresce investimento, né? A gente aumenta o investimento em marketing como todo em 50%, e isso acaba trazendo mais pontos de contatos, mais desdobramentos, né, de iniciativas. Ano passado, especificamente, a gente teve uma frente também só para Nordeste, né? Com foco lá em Recife, Pernambuco. Ou seja, a Black Friday é enorme, né? É o restante do iceberg lá. Essa campanha que a gente está falando, pessoal, do Handshake Hunt, ela foi da Black Friday de 2023, porque no ano passado, nos Smarts, quando terminou o período de inscrição, ainda não tinha sido lançada a campanha de Black Friday de 2024. Então, temos aí uma oportunidade, quem sabe, de um outro Smarts, não? Vamos. Esse é o objetivo. Eu quero saber, não sei se você vai poder falar, qual que foi o produto que mais vendeu? Em termos, pode ser não em número absoluto, mas resultado. Não, posso, isso a gente abre, sim. Eu não vou lembrar a ordem exata agora, tá? Mas como curiosidade, a gente vendeu muita creatina. Olha! Né? Vendeu bastante creatina na Black Friday. Jogo de cama, né? Pra, enfim, lençol, travesseiro. Celular vende bastante. E aí tem algumas marcas específicas, mas celular também tá ali no top 5. Que eu lembre essas. Mas, televisão, assim, não?
Televisão também. Acho que televisão não tá no top 5, até porque é um valor mais caro, né? Mas tá com certeza no top 10. Mas creatina, pra mim, foi incrível. Tá ali no top 3. Você vê creatina, roupa de cama, o pessoal tá preocupado com a saúde, né? Quer comer melhor, dormir bem. Exato. Né? E celular, né? Celular vende bastante. Celular é uma Eletrônico loucura, né? vende muito na Black Friday, até porque é uma categoria que a gente até olha com dados que tem uma coisa de represar a compra, né? Às vezes você tá querendo trocar seu Você celular, segura até a data. ali, sei lá, você quer trocar seu celular em junho, julho, agosto, e você faz, não, eu vou esperar então novembro, né? São 3, 4 meses e eu troco lá. Né? TV também é uma Por categoria isso que eu as perguntei pessoas... da TV. que também tem esse tema. Enfim, eletrônico, principalmente de valor agregado mais alto, as pessoas tendem a represar. Mas, enfim, mas tem muito. Creatina é um exemplo que é um valor agregado mais baixo, mas que tem realmente esse... O ciclo de consumo é muito rápido, né? Uhum. Quem consome ali um mês, enfim, no máximo Uhum. 2 meses. Mas vendeu bastante. E o que... Desculpa. Não, e que não é um produto core, né? A gente, às vezes, olha para nossa visão de bolha de consumo, mas fora o universo de atleta, fora o universo de modo geral... creatina, por exemplo, é um produto não é um produto de consumo essencial, né? Então, esse período da Black Friday, Mercado Livre fazendo estudos, a Globo também, a gente vê o quanto o incentivo de venda, um desconto, o cupom, gera o interesse, desperta o interesse de comprar produtos que não são produtos core. Com Tem a questão do certeza. abastecimento, né? Assim, quantas pessoas vão lá e compram caixas e caixas, volumes e volumes do item essencial porque quer aproveitar o preço Para estocar. e estoca. Mas tem aquela ideia de, olha, eu nunca consumi esse produto, é um produto de desejo que eu gostaria de consumir, então eu aproveito para fazer essa compra no período da Black Friday. Gera e experimentação. E compram produtos aí que normalmente não estão na cesta de consumo do brasileiro, né? Você falou de exercício, eu lembrei agora, também tá ali no top 5, tênis. Tênis vendeu bastante Eu também. ia perguntar, porque talvez nos programas de esporte tenha encaixado bem, né? Sim. E a gente tem que lembrar que 2023, a gente está falando aqui da Black de 2023, a gente está num período sazonal ali, ainda pós-Covid. Sim. Né? Assim, a gente efetivamente saiu do Covid em 2021, teve algum resquício em 2022, mas 2023 foi o ano que a gente de fato disse, agora estamos livres desse negócio. Em especial a categoria de moda, o Yuri é um cara que conhece muito disso, ficou ali esperando um consumo gigante num período de Covid, porque as pessoas não saíam de casa, as pessoas mudaram o seu dress code, né? Até 2019 eu viria aqui provavelmente de terno e gravata. Então isso não está hoje mais na nossa rotina. E a partir dessa mudança de comportamento de consumo, 2023 também se abriu para novas formas de consumo, porque a nossa lógica de consumo mudou at all. Nossa, Deus me livre, terno e gravata, gente, pelo amor de Deus. Ainda bem que passamos dessa fase. Passamos. Não, Ainda bem, passou. Mas marqueteiro sempre teve licença poética, né? Ai, pra sim. não usar muito terno e gravata. Espero que mantenha. mas isso de moda é bacana, porque assim, a gente cresceu muito com moda também. Moda e beleza, né? A gente cresceu bastante nos últimos 3 anos, né? E ano passado, na Black Friday ano passado, a gente começa a ver, porque como produto... Agora tá um produto pronto para vender moda e beleza, tanto com lojas oficiais, né? A gente tem grandes marcas lá, né? Tem Lacoste, enfim, tem marcas tem L'Oréal. A gente, inclusive, tá com a campanha no agora com a L'Oréal, uma co-branded, mostrando realmente o portfólio que a gente tem de sortimento, agregando aí também preço, né? Desconto, envio rápido. Moda acaba sendo pra gente uma das categorias que também saem com muito destaque aí nas principais datas promocionais, né? Black Friday, a gente acaba vendo isso também, o que é muito bacana, né? Porque é muito disso, o produto, ele trazendo essa força pra gente comunicar em marketing de uma maneira mais efetiva, com a proposta de valor, e a pessoa encontra esse sortimento, encontra realmente o que precisa, e enfim, e assim acontece o ciclo de compra. E a gente começar a ver esses picos, né, de moda e beleza é muito bacana também. Tem muito produto em Black Friday, que eu não vou... Depois eu posso mandar pra vocês até mais de produtos de skincare, por exemplo, que venderam muito na Black Friday também, né, de cremes, enfim, loções, que as pessoas também aproveitam para comprar e às vezes até para estocar, né, como Renan falou, tá tão barato, é um uso recorrente, já vou comprar 3 e deixo guardado. Eu quero saber depois. Eu te mando, eu tenho aqui.
E aí a gente já está falando aí um pouco, né, começou a tocar nesse assunto de resultados, só para a gente entrar aqui na reta final, o que você pode contar para a gente dos resultados de número, expectativa versus o que foi? Primeiro isso, depois eu quero saber dos resultados, feedback dos espectadores, aí eu quero saber do encantamento aí, da surpresa toda que essa campanha gerou. Boa. Resultado de negócio eu não posso abrir, a gente não abre os números, né? Mas o que eu posso te falar é que na Black Friday de 2023, que foi o primeiro ano do Handshake Hunt, a gente teve uma Black Friday recorde, né? Considerando os últimos anos, ou seja, foi a Black Friday que a gente mais vendeu, considerando os anos anteriores. E ano passado, novamente recorde, quando a gente fez a versão nova do Handshake Hunt, né? O Tá na Sua Mão, né? Uhum. E uma coisa que eu posso abrir também do ano passado é que, como a gente se antecipa e começa a construir essa, né, comunicação, descontos, cupons, né, de uma maneira antecipada, a gente acaba não dependendo só da sexta-feira. Ou seja, na quinta-feira do ano passado, né, ou seja, prévia da Black Friday, a gente já tinha batido a Black Friday do ano anterior. Ou seja, um novo recorde, e para a gente serve esse aprendizado dessa antecipação, né? E é justamente isso, assim, não é só pensando na estratégia de negócio ou de marca, mas justamente conectando essa busca das pessoas. Quando as pessoas estão buscando cada categoria, tem categoria que vende desde o final de outubro, primeira semana de novembro, tem categoria que vende na semana da Black, e a gente vai conectando isso com desconto, oferta, cupom. Mas a gente está muito satisfeito, óbvio, né? É recorde atrás de recorde, com resultado de negócio de uma maneira geral. E sobre feedback, talvez o Renan tenha feedback de realmente, né, de telespectador, teve né, quem muito tá na comentário, Globo, né, nas mas teve redes, muito. não. É isso que a gente também quer saber. Quando a gente olha a rede social, as pessoas amavam a dinâmica. Geralmente, quando a gente solta cupom em rede social, as pessoas têm uma reação já positiva, né, de, eu vou usar. E você sabe que assim, a gente solta o cupom agora, se eu soltar um cupom agora, nesse minuto, você sabe que dali uns 2 minutos, nossa rede de afiliados, eles já começam a soltar, né, para os seus públicos, para os seus canais. Muito deles tem grupos de WhatsApp que coloca, isso ajuda a pulverizar, né? Isso ajuda a trazer a escalabilidade. E o feedback é sempre positivo. Que bacana, quero esse cupom. E as pessoas falam, me manda, mas eu recebo, eu vou te falar, tá? Eu recebo, e aí vou falar para quem está em casa, que também muita gente com certeza sempre pede, sempre no WhatsApp, Yuri, tem cupom? Yuri, eu tô precisando comprar, sei lá, alguma coisa, me passa o cupom, e às vezes eu não sei os cupons que tem. E eu fico mandando, eu falo, gente, tem algum cupom que estão me pedindo? Mas é isso, e a reação sempre é positiva. Quando a gente olha, tirando esse contexto, né, olhando o recorte específico do Handshake Hunt, pelo conteúdo ter sido um conteúdo inovador, ter tido cupom de desconto com aperto de mão de jogo de futebol, da Ana Maria, eu não vou lembrar agora, mas acho que o da Ana Maria talvez foi o que teve mais reações positivas, né? Ali pela essência dela, é isso, a editoria, a essência dela, as pessoas gostam da Ana Maria, é muito bacana isso, né? O Renan pode falar é muito espontânea, com mais propriedade, né, do que eu, de Ana Maria falando com públicos jovens, né? Mas imagina, eu trabalho já com marketing há 20 anos, antigamente, se a gente pegava um programa mais tradicional, né, de manhã, né, com essa coisa de auditório, a gente falava, não vai falar com o público jovem, né, só vai falar com o público mais velho, tudo bem, tem outros programas. Mas a gente pega a Ana Maria, ela fala com todo mundo, e a Ana Maria, depois que começou a entrar em rede social, ela virou uma febre, né? Não, virou um ícone. Exato. E aí, enfim, as reações são muito positivas, justamente, e aí a reação é positiva em rede social do Handshake Hunt pelo inesperado, né? Porque as pessoas esperam que o Mercado Livre entregue cupom e vão estar felizes e interagir com isso, mas as pessoas talvez não estavam esperando que esse cupom ia ser liberado por uma ação ali de conteúdo editorial diferente de tudo que eles já tinham visto, estavam esperando. E a reação foi muito positiva, muito. E Yuri falando também parece que é fácil, né? Porque parece que é fácil. A gente esquece que... É muito bom ficar falando assim. É, óbvio, porque quando a gente esquece que a gente está soltando cupom ou que a gente está interagindo com o público, o volume de feedback, ele é, primeiro, instantâneo, rápido e quando a gente está numa televisão como a Globo, com um alcance muito grande, com um volume muito grande de feedback, né? Então, se tu erra em algum momento no processo, ou seja, o cupom acabar, o cupom não funcionar, a logística, etc., a gente poderia ter aqui
um resultado negativo muito grande. Não foi o tiro no caso. pé, né? Foi exatamente o inverso. A potência de Mercado Livre e a capacidade de excelência logística e de operação que eles têm, com a capacidade de execução e de alcance que a Globo tem, fez a gente ter menções super positivas. Eu me lembro que pós o primeiro dia, que já tinha sido um sucesso, a gente lançou isso acho que foi na Ana Maria de manhã, agora eu não lembro se foi Acho que foi no Caldeirão. Foi no Caldeirão, né? E aí, na segunda-feira, o Mion já estava na Ana Maria. Naquele dia de manhã com a Ana Maria, a gente já estava recebendo as fofocas internas aqui, Gostamos. a gente já estava recebendo do público interno da Globo, a gente está falando de quase 14 mil colaboradores, já estava se formando um grupo interno para saber o que ia acontecer, que cupons tinha, porque o pessoal também queria, e disse, não, peraí, como assim? Tá muito bom isso, tá legal, como... Então, assim, a gente saiu de uma lógica que é uma lógica razoavelmente esperada, que é, eu na Black Friday vou ter um produto mais barato, para eu ter um encantamento de marca de como é que eu me engajo com essa situação e utilizo isso. Então, não se estava esperando só o desconto pelo desconto. Se estava começando a gerar um ponto que, para mim, eu acho que foi o grande segredo dessa campanha, que é o desejo e o sentimento de escassez. Se eu não participo, eu tô fora desse jogo. E esse sentimento de escassez fez com que o nosso nível de engajamento das pessoas dizendo, eu quero mais, onde vai participar? Consegue soltar esse cupom de novo? Meli sendo muito hábil de, entendendo qual é o nível de investimento que tinha que fazer nos cupons, soltar novos cupons dentro dessa mesma lógica, nas nossas redes, nas suas redes. Então, esse nível de troca foi um nível de troca muito saudável. E eu me lembro, assim, a gente tem escuta, né, dos telespectadores, da audiência, menções em redes, a gente fez muitas, não só pesquisas de brand lift, mas também de captação em redes sociais, e era exatamente isso, assim, eu quero mais, que maravilhoso, como assim a Ana tá fazendo isso? E aí, falando da Ana, de modo geral, porque, óbvio, a gente teve diversos aqui apresentadores, celebridades e pessoas participando do jogo de futebol, a artistas da casa. A Ana se permite muito ser essa figura mimática, né? Ela entendeu como tá nas redes, como de fato despertar essa relação de engajamento com o público como um todo, de entrar num personagem que fala tanto com o público que ela cativou durante anos e anos e anos, até esse público novo que vê ela numa cena cômica, numa mulher que se permite fazer as coisas autêntica, olhar verdadeira. Tudo com bom humor, né? A vida Né? do Então, jeito... assim, e eu acho que essas conexões que a gente fez lá atrás, estudou muito isso, ranking de Celeb Score, entendendo de fato o que cada programa, o que cada artista contribuía para cada processo ali dentro, em termos de categoria, em termos de marca, fez com que a gente conseguisse sair desse processo como todo, e até a gente teve pequenos erros operacionais ao longo do processo que não apareceram, onde o público disse, tá, eu quero mais, assim, vai ter isso pro Natal, vai ter isso pro Liquida de verão, como é que vai acontecer, como é que eu continuo essa conversa e esse benefício. Tanto que foi um formato que deu tanto sucesso que no ano anterior, com ajustes, foi replicado, né? Acho que um exemplo bacana também da dinâmica de cupom e desse inesperado e também de como conecta com rede social. A gente fez uma ação agora no Big Brother que foi o desconto cantado, né? Teve um dia que era o nosso dia de festa, né? Enfim, dentro do pacote, que a ideia era não fazer um show tradicional como já é feito, como as pessoas esperam. A gente queria fazer diferente. E aí fez quase que um mini festival, né, com cantores, que começou com ativação desde manhã, com ação dentro do metrô, para reverberar isso em rede social, e depois, no próprio show, né, tinha, né, descontos relacionados a algumas músicas ou trechos, com desconto, com cupom, que também é isso, né, de novo, é como que a gente torna o inesperado algo incrível a nosso favor. Eu acho que também está nessa dinâmica, não era um handshake, mas era como que a gente transforma o varejo de uma maneira divertida e que dá para entrar no conteúdo sem ser uma super tag vermelha com desconto, sabe? É isso, muito legal. Bom, para a gente finalizar aqui, depois dessa campanha de sucesso, eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagem final para o mercado, no sentido de ousadia, de ousar mais. Porque a gente viu aqui uma campanha que tinha criatividade,
tecnologia, inovação, entregou resultado, né? Ou seja, trouxe branding, trouxe performance. E aí? Que recado vocês dariam para o mercado no sentido de usar mais? Posso começar por aqui, Yuri? Claro. Eu acho que a grande palavra que eu uso é: a gente tá no mercado onde a gente desconfia demais. E a gente olha muito para nossa necessidade e nosso objetivo de negócio. O que tá tudo certo. Acho que cada empresa tem os seus objetivos, as suas métricas e os seus desejos. Mas a gente não vai fazer nada sem ninguém. Sem uma parceira importante de agência, sem um parceiro de veículo. E isso precisa de troca, isso precisa de confiança. E eu acho que a se estabelecer esse processo de confiança, se permitindo, ousando, testando, entendendo que, de maneira geral, a gente está ali por bem comum, eu acho que é algo fundamental. Acho que poucas marcas hoje conseguem ter a capacidade de dividir os seus objetivos de negócio, dividir as suas dores, ser vulnerável o suficiente para entender que pontos precisa melhorar e pedir ajuda em relação a isso, e de maneira igual mostrar as suas fortalezas e ajudar o mercado a desenvolver esse ponto. Eu não tenho dúvida que o mercado do varejo brasileiro hoje, ele tá na maturidade que hoje ele tá, com os players que estão, por conta desses players, e muito também por conta de Mercado Livre. A gente amadureceu esse mercado por um outro patamar, com muito mais disrupção, com muito mais players jogando eles, mas ao mesmo tempo com um mercado muito maior, mais claro, mais profissional, mais dinâmico, porque empresas, como foi o caso de Mercado Livre, se propuseram a estar lá querendo fazer diferente, querendo fazer melhor e subindo essa régua. E tudo isso passa por entender que nem tudo ela vai fazer sozinho e que precisa ter bons parceiros e que precisa ter confiança de compartilhar que objetivos são esses, que resultados, que dores, e como é que a gente tem essa troca simultânea. A gente tem cadências, não só com o time do Yuri, porque o time de Mercado Livre é um time gigante em relação à marca, marketing, comunicação, etc. Mas a gente tem cadências semanais com o time de Meli para entender de fato em que trilha as coisas estão andando, como elas estão andando e como é que a gente continua juntos trabalhando em prol dos objetivos de Mercado Livre. E isso passa muito por confiança. E eu acho que a palavra que a gente precisa ter é menos desconfiança do coleguinha, menos desconfiança das marcas e muito mais uma lógica de como é que a gente está aqui em prol da nossa categoria, da comunicação brasileira e como é que a gente leva isso para frente. Perfeito. Bom, eu vou fazer jus ao meu passado de mídia e vou segmentar a minha mensagem. Então, Pode ser? Vamos lá. Eu acho que para quem trabalha em empresa, né, quem está dentro do departamento de marketing, eu acho que meu conselho é, primeiro, um bom briefing. Um bom briefing muda a vida. É sério, eu tô falando sério. Verdade. Um bom briefing, assim, pragmático no sentido de mensagem simples, com RTBs diretos, conectando um insight muito real e trazendo para dividir, tanto com parceiros quanto com as agências, né, dados de negócio que podem trazer ideias incríveis, é necessário. Ou seja, um bom briefing não é um briefing de 30 páginas. Um bom briefing é um que você consegue traduzir em uma página de uma maneira clara e que vai ter tudo lá. E, ao mesmo tempo, também para os marqueteiros, né, quem trabalha dentro de empresa, ter a cabeça aberta para quando vier alguma ideia nova que dê aquela sensação de, meu Deus do céu, o que é isso? Frio na barriga. Né? Jesus. Na hora que você olhar quando eu olho uma ideia e falo assim, Jesus, é porque, tá bom, deixa eu explorar um pouco isso melhor, que deve ter coisa boa. Acho que é abrir a cabeça para isso. Para os parceiros, né, para os veículos de mídia, eu acho que minha mensagem aqui é a inovação, óbvio, ela pode vir não só pela tecnologia, mas ela vem muito mais pela disrupção de fazer algo novo, né, o nome já diz, mas ela precisa vir com escalabilidade. Eu acho que às vezes eu vejo muita ideia, projeto de coisas que sim são incríveis, podem ser novidade, mas é pequeno, é para um nicho. Talvez para algumas marcas que são mais nichadas funcionem, mas eu acho que para marcas massivas a gente precisa sempre pensar na escalabilidade. A gente precisa ter esse impacto, a gente precisa falar com milhões de pessoas, né, não milhares. E para as agências, eu acho que é isso, é estar muito próximo dos clientes, quando o briefing não estiver bom, questionar, quando estiver faltando informação, colocar o time para trabalhar junto, e ao mesmo tempo, eu acho que trazer essa, por mais que não seja pedido algo inovador, talvez ousar e colocar ali na mesa, tá bom, vou apresentar 3 ideias para esse briefing, traz 2 mais on the book, por que não trazer uma que seja, eu vou ousar aqui, vou garantir que uma tá certa olhando o briefing, mas deixa eu trazer aqui uma mais ousada, que eu acho que isso você vai conseguindo
construir e trazer um mercado no final que pense de uma maneira mais disruptiva. Pessoal, adorei a conversa. Bom, sou fã desse case, adorei a conversa mais uma vez. A gente vai parar por aqui hoje e eu espero ver esse ano novos troféus, novos smarts aí com cases tão inovadores, tão disruptivos e tão impactantes quanto. Obrigada pela presença, Renan. Obrigada, Yuri. Muito obrigado. E para os jurados do Smart desse ano... Dá um conselho para os jurados. O conselho é, olhe nossos cases com muito carinho. Vai vir muita coisa boa e com impacto, tá? Isso a gente garante. É assim que a gente gosta. Bom, pessoal, a gente está parando por aqui e encerrando mais um episódio da série de podcast MMA Smarts, Criatividade Efetiva e Impacto de Negócio. Até a próxima. Obrigada.